Olá, começando mais um vídeo diário do aluno de Direito. Hoje quero falar com você sobre Direito Constitucional 1. Isso mesmo, Direito Constitucional 1. E agora vamos falar sobre o poder executivo, tá bom? Previsto em nossa Constituição, do artigo 76 ao 91. Poder executivo é aquele que executa os direitos e deveres dentre os três poderes. Eu costumo dizer que o poder executivo é aquele que executa a vontade do povo, né? Por que ele executa a vontade do povo? Pois ele executa as leis. As leis são criadas pelo poder legislativo, que por sua vez expressa a vontade do povo, pois são eles que representam o povo, né? Eles estão lá como representantes do povo. E o poder executivo, também como representante do povo, está lá para executar. Executar, então, direitos e deveres, tá bom? Quais são as funções típicas do poder executivo? Administrar em os entes federativos de toda matéria que não for de competência exclusiva, tá bom? Já falamos aqui sobre competência exclusiva, competência privativa, tá bom? Então, o que não for de competência exclusiva, ele vai administrar. As funções atípicas seria também na questão de legislar ou até na questão de julgar, pois essas funções são típicas de outros poderes. Então, no Poder Executivo, por exemplo, quando ele vai lá e publica uma medida provisória, uma MP, ele está com uma função atípica, tá bom? Então, qual é mesmo o nosso sistema de governo? Isso mesmo, sistema de governo é o presidencialismo, tá bom? E nesse sistema, nós temos aí que o chefe de Estado também é o chefe de governo, isso mesmo. Quais são os principais deveres do nosso chefe de Estado, chefe de governo, tá? Representar o Brasil no exterior, comandar as Forças Armadas, promover o bem geral da nação brasileira, sustentar a união, a integridade e a independência do país, nomear e afastar ministros, nomear o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central, os ministros do Supremo Federal e também dos tribunais superiores. Olha só. Atribuições do nosso presidente, tá? Está previsto então no artigo 84 da nossa Constituição. Ele enumera competências do presidente da República e ao fazê-lo, deu-lhes o nome de competência exclusiva, tá? Privativa, melhor, corrigindo, competência privativa, ou seja, somente o presidente da República pode executar tais ações, tá bom? Só que lá, olha só, dentro desse mesmo artigo 84, que é de competência privativa do presidente da República, ele deixou lá também 3 incisos que o nosso presidente vai poder delegar para outra pessoa. Olha só que interessante. Quais são os incisos de competência privativa que, na teoria, são indelegáveis, né? Competência privativa não pode delegar para ninguém, é você e é você mesmo. Só que no próprio artigo 84, dentro dele, que é de competência privativa, olha só, ele deixou 3 incisos falando que esses pontos, o nosso presidente, por mais que seja privativa, ele pode delegar para outras pessoas, tá? São os incisos 6, o inciso 12 e o inciso 25, tá bom? Então ele pode delegar a primeira parte desses incisos aos ministros de estados, procurador-geral da União ou até advogado-geral da União. O que diz nesses incisos, tá? Que está dentro do artigo 84. No artigo 6º, dispor mediante decreto, olha só, decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá bom? Quando vagos. Já no inciso 12º, conceder indulto a comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. E o 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. É a primeira parte.
entendimento, prover ou extinguir, que é sempre importante. Então esses são os incisos que o nosso é de competência privativa do nosso presidente, mas ele pode delegar para ministros, Procurador-Geral da União e Advogado-Geral da União, tá bom? Responsabilidades do nosso presidente da República. O presidente pode ser processado pela prática de crime, de responsabilidade, infração política administrativa ou pela prática de infração. Então ele pode ser processado por crime ou por infração penal comum. São crimes de responsabilidade de atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do nosso país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá normas de processo e julgamento. Olha só. Crimes de responsabilidade, então. O que seriam os crimes de responsabilidade? Cabe ao Senado Federal processar e julgar o nosso presidente da República por crimes de responsabilidade. Tal competência está prevista lá no artigo 52 da nossa Constituição. O Senado, então, pode processar o presidente, o vice-presidente, por crimes de responsabilidade, bem como, olha só, toma nota, atenção, bem como ministros de estados, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica por crimes de mesma natureza, quando eles estão conexos, tá? Vale sempre lembrar, ministros, para ele poder ocupar esse cargo político, olha só, cargo político, né? Ele precisa estar em dia com suas obrigações. Mas olha só que interessante, cargo político não é administrativo, é cargo político. E por isso não existe nepotismo, isso mesmo. Em cargos de ministério, ministros do Estado, não temos nepotismo, tá bom? Apenas para cargos ou funções administrativas. Toma muita atenção. Então, quando você fala que o presidente colocou a esposa para ficar no ministério, nepotismo? Não. Ministério é cargo político. Conselho, existe aí, nós temos dois conselhos que o nosso presidente se reporta. O Conselho da República e o Conselho de Defesa, tá bom? Nacional. Quem são que podem participar do Conselho da República? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, líderes da Câmara, líderes do Senado, o Ministério da Justiça. E olha só que interessante, 6 brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Então existe o Conselho da República. Existe também o Conselho de Defesa Nacional, que pode ser composto vice-presidente da República. Aqui, ó, olha só que detalhe, tem uma grande diferença. No Conselho da República não precisa ser brasileiro nato, tá bom? Já no Conselho de Defesa Nacional, obrigação, o brasileiro nato, não pode ser naturalizado, tá bom? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro de Estado de Defesa, o ministro de Relações Exteriores, o ministro de Planejamento e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Existe aí, cada um são competências diferentes, mas eles têm competências em comum. Qual é a competência em comum que temos no Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional? Eles vão ter aí atribuições em comum quando são convocados para se manifestarem sobre estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, tudo bem? Ficamos por aí. Esse é o contexto do Poder Executivo, nossa super aula aí do dia 29/5/2020. Obrigado a todos e até mais!